Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática. Nessa aula nós vamos resolver questões para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo 2018. Então, como sempre aqui, vamos à leitura da questão e depois a gente resolve passo a passo. Acompanha comigo a leitura então. Diz assim: o sistema operacional Windows possui um recurso denominado área de transferência, que, letra A, é utilizado para sincronização de arquivos entre computadores. Letra B, é utilizado para a realização de cópias de segurança, backups do disco rígido do computador para outro disco. Letra C, é destinado a armazenar temporariamente elementos que foram copiados ou recortados. Letra D, permite que as configurações do computador sejam transferidas para outro computador. E a letra E, permite que arquivos sejam transferidos de um computador para outro. Bem, pessoal, quando ele cita no enunciado da questão o termo área de transferência, a área de transferência é aquela área que nós consideramos uma porção da memória que ocupa um espaço da memória principal do computador. Isso quer dizer que esta área de transferência, ela acaba sendo temporária durante a utilização do sistema. E qual é a função exata e precisa dela? Quando o usuário seleciona um determinado item e aplica o comando copiar, o famoso Ctrl+C, ele na verdade está enviando uma cópia do item selecionado para a área de transferência. Então, à medida que usamos o comando, vou repetir, copiar, famoso Ctrl+C, uma cópia do item selecionado vai ser colocada lá na área de transferência. Outra forma de mandar itens para a área de transferência é usar o comando recortar, o famoso Ctrl+X. Quando selecionamos um determinado item e pressionamos o comando recortar ou usamos a tecla de atalho Ctrl+X, o recortar retira o item selecionado da origem e envia ele também para a área de transferência. Posteriormente, se o usuário utilizar o comando colar, o Ctrl+V, ele vai colar por padrão o último conteúdo que foi enviado para a área de transferência na posição indicada. Então o Ctrl+V, o colar, cola o conteúdo que está lá na área de transferência na posição indicada. Então, na verdade, sempre que pensamos na área de transferência, isso vale tanto para o Windows, mas vale também para os outros programas, como, por exemplo, o Word tem a área de transferência do Office, o Excel também tem a área de transferência do Office, o PowerPoint. Então, quer dizer, os diversos programas que pertencem ao pacote Microsoft Office também trabalham muito com a área de transferência do pacote Office. Mas temos a área de transferência geral do sistema, que é a área de transferência do Windows, que aplicamos aí o comando copiar e recortar, o Ctrl+C ou o Ctrl+X, para enviar para a área de transferência. E o comando colar, o Ctrl+V, colando o conteúdo da área de transferência na posição indicada. Por isso aqui, como resposta dessa questão, ele falou sobre a área de transferência, a resposta correta tem que ser a letra C. É destinado a armazenar temporariamente elementos que foram copiados ou recortados. E esse temporariamente tem duas razões. Primeiro, porque o conteúdo da área de transferência ele vai se modificando à medida que mandamos novos recursos com o comando copiar ou novos recursos com o comando recortar. Então, esse conteúdo da área de transferência ele vai sendo substituído, mas também porque a área de transferência, como eu disse, ocupa um espaço na memória RAM do computador, na memória principal, e essa memória ela é volátil, ela se apaga quando o computador é desligado. Portanto, dentro do Windows, quando desligamos o nosso computador, o conteúdo da área de transferência é apagado. Por isso ali estava dito, é destinada a armazenar temporariamente elementos que foram copiados ou recortados, justamente porque a área de transferência ocupa o espaço de uma memória temporária chamada memória RAM, que é a memória principal do computador. Desligou o computador, todo o conteúdo da área de transferência, por padrão, vai ser apagado e à medida que eu ligar o computador de novo, novos itens serão carregados na área de transferência à medida que eu vou usando o comando copiar, o Ctrl+C, ou recortar, o famoso Ctrl+X. Essa é a ideia, sempre lembrando que depois o comando colar vai colar esse conteúdo da área de transferência. Eu quero demonstrar só uma coisa aqui para vocês, para mostrar um pouquinho a prática da área de transferência em programas bem típicos, como por exemplo, se eu pegar o Word aqui como um exemplo prático, percebe que no próprio Word, nós temos aqui na guia página inicial, nós temos um grupo chamado área de transferência, na qual nós podemos clicar no ícone que aparece no canto inferior. Aí aparece ali, ó, área de transferência, eu vou clicar
e ele mostra o painel com a área de transferência do Word, que o Word utiliza, que é a área de transferência do Office. E aí quando eu digito um determinado texto aqui no meu documento do Word, por exemplo, aulas, cursos, vamos colocar aqui, vamos colocar mouse, e aí vamos selecionar só a palavra cursos. Quando agora eu aplicar o comando copiar, que é o famoso Ctrl+C, observa ali, ó, vou clicar no comando copiar, percebe que a palavra cursos foi mantida na origem e uma cópia dessa palavra foi enviada lá para a área de transferência. E agora então, se o usuário selecionar uma outra palavra como aulas aqui e aplicar o comando recortar, esse comando recortar, que é a tesourinha aqui, o Ctrl+X, também vai enviar para a área de transferência. Depois, só que a diferença é que o recortar vai retirar, deixa eu fechar aqui a área de transferência para mostrar para vocês, o comando recortar, ele vai retirar a palavra aulas aqui da origem, mas também vai enviar para a área de transferência. Então, se eu aplicar o recortar, que é a tesourinha, o Ctrl+X, ele retirou essa palavra aulas da origem, mas também enviou para a área de transferência. E agora, se eu aplicar o comando colar, que é o Ctrl+V, o colar vai colar o último conteúdo que eu enviei na área de transferência, que nesse caso foi a palavra aulas. Então agora, se eu aplicar o comando colar, percebe que ele colou aulas, porque o colar, por padrão, cola o último conteúdo que foi enviado para a área de transferência na posição indicada. Isso é só um exemplo de funcionalidade da área de transferência, usando aqui especificamente um programa que é o Microsoft Office Word, mas eu poderia usar essa área de transferência em vários programas. Posso usar no bloco de notas, no Word, Excel, PowerPoint e assim por diante, certo? C de Canadá, resposta sem dúvida nenhuma para essa questão. Pessoal, se gostou do nosso vídeo, eu peço, não esquece, deixa um gostei, também se inscreve aqui no nosso canal, não esquece de comentar o que achou da questão e também para que a gente consiga entender como vocês estão reagindo a cada questão, e aí eu vou publicando cada vez mais questões direcionadas de acordo com a necessidade de vocês. Então aguardem aí que depois eu volto com mais questões resolvidas para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo 2018. Até a próxima aula, grande abraço e bons estudos!